o Gobi, o Taklamakan, o Tenger, desertos com apetite. A cada ano, o Gobi sozinho avança cerca de 3.000 km². É como se uma nova cidade do tamanho de São Paulo fosse engolida pela areia, ano após ano, sem trégua. Nos anos 1980, as tempestades de areia que hoje chamamos de normais começaram a engolir escolas inteiras. Crianças caminhavam para a aula e voltavam cobertas por uma fina camada de poeira marrom, como se a própria natureza estivesse tentando apagá-las. Em Beijing, os moradores aprendiam a respirar com lenços molhados. Em vilarejos remotos, famílias inteiras começavam a deixar suas casas, não por guerra, mas por vento. Após 1949, com a fundação da República Popular da China, o país iniciou um processo vertiginoso de crescimento populacional e industrialização. Precisava-se de madeira, de carne, de espaço. Milhares de hectares de floresta foram derrubados. O solo exposto perdeu sua pele vegetal e foi lentamente rasgado pelo vento. Os especialistas apontam 4 causas principais para o avanço brutal dos desertos: pastagem excessiva, desmatamento descontrolado, uso agrícola insustentável e erosão causada por ventos intensos. Mas o povo local tinha um nome mais simples para tudo isso: perda. A perda da colheita, a perda da água, a perda da casa. E, por fim, a perda da fé. Imagine um campo que antes era verde e agora é pó. Poços que antes traziam água fresca, agora trazem silêncio. A terra se torna infértil, os rebanhos definham, os olhos das crianças secam. A areia, como uma maré invertida, vai chegando, cobrindo tudo. Plantações, telhados, nomes de lugares que logo não farão mais sentido. Até os mapas começaram a falhar. Cidades inteiras desapareciam das rotas comerciais, como se nunca tivessem existido. E então, o governo chinês fez algo que poucos esperavam. Reconheceu o colapso. Publicamente, chamou-o de emergência nacional. E esse reconhecimento talvez tenha sido o primeiro passo da maior virada ambiental da nossa era. Na região da Mongólia Interior, por exemplo, comunidades inteiras foram realocadas. Não por decisão política arbitrária, mas porque simplesmente não havia mais condições para viver. Essas pessoas tornaram-se migrantes ecológicos, um novo tipo de refugiado do século XXI. Em 2006, o país registrou 17 tempestades de areia em um único ano. Algumas atravessaram fronteiras, chegando ao Japão, à Coreia do Sul e até mesmo aos Estados Unidos. Não era mais um problema chinês, era um problema global. E ainda assim, a maior parte do mundo respondeu com desdém. Por que isso deveria nos importar? Porque o que aconteceu na China é apenas um prenúncio do que pode acontecer em dezenas de outras regiões do planeta. Hoje, já existem mais de 100 países com zonas sob ameaça de desertificação. O que vemos na Ásia pode muito bem ser o retrato do nosso futuro coletivo. E enquanto essa realidade crescia sob nossos narizes, a China olhava para a areia e via nela uma muralha. Uma nova grande muralha, não feita de pedra, mas de árvores. Não projetada para deter inimigos humanos, mas para conter o avanço invisível da destruição ambiental. Não um símbolo do passado imperial, mas um experimento brutalmente ousado em sobrevivência moderna. Mas quem em sã consciência acreditaria nisso? O mundo viu os primeiros relatórios e riu. Riu quando os plantios falharam. Riu quando árvores murcharam. Riu quando vídeos mostravam soldados plantando mudas sob o sol escaldante, apenas para vê-las morrer dias depois. Riu. E seguiu em frente. Mas o que ninguém percebeu foi que, mesmo entre as falhas, havia algo diferente naquele esforço: persistência. Enquanto o mundo mudava de pauta, a China cavava. Enquanto os críticos escreviam editoriais, camponeses regavam mudas com baldes improvisados,
Enquanto a poeira cobria os relatórios pessimistas, raiz após raiz era empurrada contra o deserto. E então surge a pergunta que não quer calar. O que acontece quando um país inteiro decide, contra todas as probabilidades, lutar contra a própria natureza? Essa pergunta não tem uma resposta fácil, mas é exatamente nela que começa a nossa jornada. Porque no próximo capítulo, vamos entrar nas entranhas dessa loucura organizada. Conheceremos a gênese do maior projeto de reflorestamento já tentado por mãos humanas, a chamada Muralha Verde da China. Um plano nascido do desespero, mas também da esperança. Um plano que arrastaria milhões de pessoas, bilhões de dólares, décadas de esforço e talvez uma lição poderosa para o restante do planeta. Afinal, e se o deserto puder mesmo florescer? Você consegue imaginar um país inteiro se levantando, não para uma guerra, mas para plantar árvores? Não por moda, nem por vaidade, mas por sobrevivência. Porque era isso ou ver o próprio território ser engolido pelas dunas. Foi assim que nasceu um dos projetos mais ousados da história moderna, a Muralha Verde da China. Não era um slogan bonito. Era um plano concreto, com data de início, metas, prazos, fases e milhões de mãos. Dispostas a lutar contra a areia, começou em 1978. E se ainda soa como ficção, é porque nenhum outro país jamais ousou fazer algo parecido. Oficialmente, o nome do projeto é Programa de Florestamento das 3 Regiões do Norte. Mas o povo chamou de outra coisa: a última chance. O plano era simples no papel e quase insano na execução. Criar um cinturão de árvores com mais de 4.500 quilômetros de extensão e até 1.500 quilômetros de largura, atravessando todo o norte da China como uma barreira viva contra o avanço dos desertos. Mas não se tratava apenas de árvores. Tratava-se de mudar a cultura, a relação com a terra, o conceito de futuro. Se você vive em uma cidade, talvez nunca tenha sentido o vento quente trazendo partículas de deserto para dentro da sua sala. Mas imagine perder sua horta por completo. Ver seu filho doente pela poeira fina que invade os pulmões. Abrir a torneira e ouvir só o eco seco do cano vazio. Para milhões de chineses, essa era a rotina. Então, o governo mobilizou o país inteiro. E quando digo o país inteiro, não é força de expressão. Estudantes plantavam árvores nas escolas. Militares cumpriam cotas de plantio. Escritórios públicos interrompiam o expediente para cavar buracos. Famílias inteiras participavam das campanhas anuais. Em 1981, foi criada até uma data simbólica, o Dia Nacional do Plantio de Árvores, celebrado até hoje em 12 de março. Nesse dia, plantar não era apenas um ato ecológico, era um ato patriótico. Houve quem dissesse que era teatro, mas para quem estava lá, cavando a terra ressecada com as próprias mãos, era o contrário de teatro. Era suor, cansaço e esperança. E mesmo com o calor escaldante, mesmo com os índices de mortalidade das mudas beirando 80% em algumas regiões, ninguém parou. O governo ofereceu incentivos, sim. Criou programas como o Grão por Verde, que trocava sacos de arroz por áreas reflorestadas. Mas o que mais motivava muitos dos participantes não era dinheiro, era algo mais íntimo: a memória. A memória do avô que teve que abandonar o campo porque a areia engoliu a plantação. A memória da mãe que carregava água por quilômetros para manter uma única muda viva. A memória da aldeia que desapareceu, do mapa, mas ainda vive na boca dos mais velhos, como um lamento entrecortado. Essas histórias moldaram uma geração. E mais do que isso, criaram uma legião de pessoas dispostas a enfrentar o impossível, não com armas ou tecnologia de ponta, mas com paz, sementes e fé. Mas mesmo com toda essa força coletiva, o projeto estava longe de ser perfeito. No começo, as decisões eram precipitadas. Árvores foram plantadas em massa, sem planejamento ecológico.
Espécies exóticas, como o álamo e o pinheiro, foram escolhidas por crescerem rápido, mas morreram rápido também. A ilusão de progresso sufocava a realidade do ecossistema. Ainda assim, a paisagem começou a mudar. A partir dos anos 2000, as imagens de satélite mostraram algo que parecia inacreditável: manchas verdes surgindo em locais antes completamente áridos, como tatuagens de esperança na pele do deserto. É claro, os críticos continuavam por perto. É tudo fachada. Essas árvores não vão sobreviver. Estão só gastando dinheiro público. Mas para cada crítica, havia um voluntário com as mãos sujas de terra. Para cada manchete debochada, havia uma criança vendo uma muda crescer onde antes havia só pedra e poeira. A verdade é que a China não estava apenas reflorestando um território. Ela estava tentando reconstruir o elo entre ser humano e natureza. Algo que todos nós, em algum grau, estamos perdendo. Hoje, vivemos em uma era em que a destruição ambiental já parece banal. Cada incêndio é só mais um. Cada enchente, só mais um aviso. E se você está assistindo a este vídeo em um sofá com o celular na mão, talvez pense que isso tudo está distante de você. Mas pense bem, você já viu uma praça da sua infância sumir sob o concreto? Já viu uma nascente secar? Já notou que as estações do ano já não seguem mais o mesmo ritmo? A luta da China pode parecer extrema, mas talvez ela seja apenas antecipada. Um aviso do que nos espera, ou do que ainda podemos evitar. Porque o que começou como um esforço desesperado em um país do outro lado do mundo, hoje ressoa em qualquer lugar onde a terra esteja cansada, onde o ar já não seja puro, onde o verde esteja sumindo. Não é só sobre o deserto da China, é sobre os desertos que estamos criando em nossas próprias vidas. E a pergunta que fica é simples, mas urgente. Se um país inteiro pode mudar sua paisagem com árvores e coragem, o que nós estamos esperando para mudar a nossa? Se essa história te tocou de alguma forma, curta esse vídeo. Se você acredita que essas histórias precisam ser contadas, compartilhe. E se quiser ver o que aconteceu depois, porque sim, essa jornada está só começando. Inscreva-se no canal agora mesmo. Tem muito mais vindo aí. A próxima parte vai te mostrar como a China, mesmo sendo ridicularizada por cientistas e governos, se recusou a desistir. E o que eles fizeram a seguir, ninguém estava preparado para ver. Nos vemos na próxima parte. O que acontece quando o mundo inteiro decide rir de você? Foi exatamente isso que a China enfrentou. Enquanto milhões plantavam árvores sob tempestades de areia, jornais internacionais estampavam manchetes zombeteiras. Projeto megalomaníaco. Uma fantasia, verde no deserto. Dinheiro enterrado na areia. E não era só a mídia. Cientistas, ambientalistas, economistas, até mesmo alguns pesquisadores chineses, chamaram o projeto de insustentável. Um erro ecológico de proporções colossais. Mas por que tamanha descrença? Simples, as imagens eram devastadoras. Árvores secas, campos de mudas mortas, florestas fantasmas onde deveriam estar bosques saudáveis. Em alguns locais, mais de 80% das árvores não sobreviviam ao primeiro ano. Era como tentar acender um fósforo no meio de uma tempestade. Então, surge a pergunta inevitável. Se tudo estava dando tão errado, por que eles continuaram? A resposta não está apenas na ciência, mas na obstinação. A China não via seu projeto como uma aposta ambiental. Ela via como uma questão de identidade nacional. Recuar seria admitir que o deserto era mais forte. E isso, para um país de mais de 1 bilhão de pessoas, simplesmente não era uma opção. Mas o preço dessa teimosia foi alto. No afã de mostrar progresso, muitas regiões priorizaram quantidade sobre qualidade. Milhões de árvores eram plantadas com pressa, mas não com planejamento. Espécies como o álamo e o pinheiro, populares por crescerem rápido, foram largamente utilizadas, mesmo sendo frágeis e pouco adaptadas aos climas extremos dos desertos do norte. O resultado?
florestas vulneráveis a pragas, doenças, estiagens e ao próprio solo pobre. Será que era mesmo possível vencer a desertificação plantando errado? E o problema não parava aí. A monocultura, plantar a mesma espécie em larga escala, criava um ambiente ecologicamente frágil. As árvores competiam entre si por água e nutrientes, empobreciam o solo e geravam desequilíbrio. Alguns cientistas alertaram: vocês não estão salvando o ecossistema, estão construindo outro desastre. Pior ainda, em certas regiões, os reflorestamentos começaram a impactar negativamente o fornecimento de água para agricultores e moradores próximos. Mas havia algo ainda mais incômodo: a ausência de resultados imediatos. Por anos, os dados mostravam mais esforço do que resultado. O deserto seguia avançando. As tempestades de poeira ainda cobriam as cidades. E a esperança, a mesma que sustentava voluntários nas trincheiras ecológicas, começava a murchar como as mudas plantadas sem sucesso. E então, uma nova crise se instalou: a crise da dúvida. Será que estávamos errados esse tempo todo? Será que não há como frear o deserto? Será que a própria natureza já nos deu a resposta? E nós apenas nos recusamos a ouvir? Essas perguntas pairavam como poeira fina sobre os bastidores do projeto. Mesmo dentro da China, vozes começaram a divergir. Relatórios internos apontavam falhas sérias na gestão. Especialistas em ecologia começaram a sugerir que talvez fosse necessário repensar tudo, e foi nesse ponto de ruptura que algo inesperado começou a acontecer. Porque a China, ao invés de dobrar a aposta na mesma fórmula, decidiu fazer algo raro em megaprojetos: admitir os erros. Em 2011, um relatório da Academia Chinesa de Ciências propôs uma reavaliação completa da estratégia de combate à desertificação. E essa mudança de postura marcou o início de uma nova era no projeto. Menos arrogância, mais inteligência. Mas por que essa virada foi tão crucial? Porque até então, a ideia era simples: plantar o máximo possível, o mais rápido possível. Agora, o foco mudaria para plantar certo, mesmo que fosse menos. Entraram em cena novas perguntas. Quais espécies realmente sobrevivem no deserto? Como podemos melhorar o solo antes mesmo de plantar? E se a solução não for só plantar, mas também deixar a natureza se regenerar sozinha? Esses questionamentos deram origem a uma revolução silenciosa. Começaram a surgir pesquisas sobre plantas nativas e resistentes, como o tamarisco, a saxual e o goji, espécies que não apenas sobrevivem em solos áridos, mas que também nutrem o ecossistema ao redor. Engenheiros desenvolveram novas técnicas para conservar água no solo, como o uso de biochar, fungos simbióticos e irrigação por gotejamento subterrâneo. E o plantio em massa? Agora passava por critérios muito mais rigorosos. Mas a maior mudança não foi tecnológica, foi cultural. A China parou de pensar em plantar árvores como uma missão isolada e começou a enxergar o deserto como um organismo vivo, com suas próprias regras, ritmos e resistências. E foi aí que tudo começou a mudar. A pergunta agora era outra: e se, em vez de vencer o deserto, aprendêssemos a trabalhar com ele? Essa nova perspectiva transformou o projeto. Ao invés de impor uma floresta em uma terra que rejeitava, a ideia era redesenhar o ambiente com inteligência ecológica, misturar vegetação rasteira, gramíneas, arbustos, árvores, técnicas de contenção de areia e projetos de solo fértil, como se estivesse compondo uma sinfonia viva. E assim, pouco a pouco, as falhas deram lugar a pequenos triunfos. Não havia manchetes, não havia festa, mas quem andava pelas bordas do deserto começava a ver o impossível brotar da areia. Um grupo de engenheiros instalou uma rede de sensores para medir a umidade do solo em tempo real. Em outro ponto, agricultores locais foram treinados para cuidar da terra usando técnicas ancestrais de conservação. Uma estrada de ferro ameaçada por tempestades de areia
foi salva por uma combinação de palha trançada no chão e barreiras de vegetação ao redor. Pequenas vitórias, mas que somadas começaram a virar marés. E então, o mundo que riu começou a observar em silêncio. Afinal, se o projeto estava condenado desde o início, por que o deserto estava ficando verde? Mas isso é só o começo. Porque na próxima parte, você vai conhecer a virada mais improvável de todas. O momento em que o deserto não apenas parou de avançar, mas começou a recuar. E tudo graças a uma combinação improvável de engenheiros, agricultores, cientistas e palha de arroz. Se essa história está mexendo com você, é porque ela tem algo a dizer. Ela fala sobre persistência, sobre admitir erros, sobre recomeçar melhor. Se te tocou, curta este vídeo. Isso ajuda a espalhar histórias que o algoritmo não prioriza, mas que o mundo precisa ouvir. E se você quer ver com seus próprios olhos como a areia começou a dar lugar ao verde, inscreva-se no canal agora. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Nos encontramos na próxima parte. No coração do deserto, eles estavam de joelhos, não em oração, mas colocando palha. Sim, palha. Aquela sobra esquecida do arroz que o mundo costuma queimar ou descartar. A China decidiu usá-la para segurar areia. E o que pareceu risível à primeira vista se transformaria em uma das soluções mais eficazes contra a desertificação moderna. Eles chamaram isso de checkerboard, de palha. Quadrados de 1 metro por 1 metro, dispostos milimetricamente sobre as dunas como uma rede de contenção viva. Ao longo dos anos, essa técnica rudimentar seguraria o avanço de toneladas de areia, diminuiria a velocidade do vento no solo em até 60% e permitiria que o milagre da retenção de umidade acontecesse onde antes não existia sequer sombra. E tudo isso começou com um punhado de agricultores e muita teimosia. Enquanto o mundo se distraía com escândalos políticos e celebridades, havia operários arrastando fardos de palha sob o sol de 45 microbios no Taklamakan, o deserto conhecido como o Mar da Morte. Ali, o menor erro podia significar o colapso de semanas de trabalho. Uma tempestade de areia apagava trilhas, enterrava saplings e desorientava equipes inteiras. Mas eles voltavam, dia após dia, como quem já não planta apenas por resultados, mas por dignidade. Você consegue imaginar trabalhar assim? Sem holofotes, sem manchetes, apenas com a ideia de que, talvez, uma sombra cresça ali, daqui a 15 anos. Essa era a lógica da nova fase do projeto. Uma fase marcada por humildade e reinvenção. Depois de décadas de erros e aprendizados, a China entendeu que não venceria o deserto pela força, mas sim pela inteligência ecológica. E assim, deu início ao que seria o maior salto de inovação ambiental já visto naquela região. A primeira revolução veio com as máquinas. A construção dos checkerboards, antes feita à mão, passou a ser feita por veículos autônomos e tratores especializados que podiam cobrir até 6 vezes mais área por dia do que equipes humanas. Essas máquinas, algumas operando por GPS, outras conduzidas por trabalhadores locais, transformaram os desertos em um verdadeiro canteiro de obras ecológico. Mas havia mais. No campo biológico, cientistas passaram a usar espécies que cresciam devagar, mas sobreviviam para sempre. Foram introduzidas plantas como a saxual, a tamarisco, a goji e até arbustos espinhosos que ninguém queria por perto, mas que, ironicamente, salvavam o solo da erosão. Essas espécies, muitas, nativas, resistem a anos de seca, temperaturas extremas e ainda alimentam pequenos ecossistemas ao seu redor. Em paralelo, engenheiros instalaram microirrigação por gotejamento subterrâneo, sistemas de monitoramento por satélite, drones de pulverização ecológica e sensores de solo conectados por rede 5G. Parece ficção científica,
Mas tudo isso está acontecendo agora em um dos ambientes mais inóspitos do planeta. Vamos pausar um segundo aqui, porque talvez você esteja se perguntando: isso tudo vale a pena? E eu te devolvo com outro dado. Entre 2016 e 2020, a China recuperou 21,7 milhões de acres de terras desertificadas. Sim, milhões. Isso equivale, por exemplo, a mais de 8 vezes o tamanho de Israel convertido em áreas verdes em menos de 5 anos. E esse número só cresce. E não estamos falando apenas de floresta, mas de sistemas sustentáveis de vida. As zonas reflorestadas passaram a abrigar pequenos mamíferos, insetos polinizadores, aves migratórias. A biodiversidade, que parecia extinta em certas áreas, começou a dar sinais de retorno. O projeto, que antes era só reflorestamento, agora englobava também agroflorestas, campos agrícolas regenerativos, zonas tampão para tempestades e corredores, de vento controlado. Tudo interligado, tudo vivo e tudo ancorado por uma ideia simples. Você não precisa vencer a natureza, só precisa aprender com ela. Mas o que realmente causou espanto foi o impacto em grandes obras de infraestrutura. Lembra da ferrovia que ligava Lanzhou a Urumqi, que cortava o deserto como um traço frágil sobre um mapa hostil? Ela foi declarada inviável por engenheiros nos anos 90. A previsão era que seria enterrada pela areia em menos de 30 anos. Hoje, ela segue ativa, protegida por cinturões vegetais, palha e tecnologia híbrida. E não para por aí. Uma autoestrada de alta velocidade foi construída atravessando a borda do Taklamakan, uma área que antes era considerada intransponível. Mas graças a barreiras verdes estrategicamente dispostas, zonas de amortecimento de vento e técnicas de engenharia inspiradas em antigas rotas de caravana, ela se manteve intacta. Essas infraestruturas não são apenas símbolos de progresso. Elas são a prova viva de que desertos podem ser redesenhados. Vamos fazer uma pausa novamente, porque talvez isso tudo esteja parecendo distante demais. Mas pense, e se essa história não for só sobre o deserto? E se ela for sobre você? Quantas vezes na vida você já plantou algo? Um sonho, um projeto, uma relação, e viu tudo murchar diante dos seus olhos? Quantas vezes te disseram que era inútil continuar? A história da Muralha Verde da China é, acima de tudo, sobre recomeçar melhor. Sobre olhar o fracasso de frente e dizer: tudo bem, vamos tentar de outro jeito. E foi isso que eles fizeram. Trocaram arrogância por estratégia, trocaram pressa por paciência, e aos poucos, o impossível começou a se desenhar na superfície da Terra. Em 2024, a China atingiu um marco histórico: a construção de um cinturão verde com 3.000 quilômetros Qirudu, extensão ao redor do Taklamakan. Onde antes havia desolação, agora havia vida. Mas o mais impressionante é que isso ainda não é o fim. A próxima etapa é ainda mais ambiciosa: integrar essas zonas verdes com redes econômicas locais, gerar renda sustentável com cultivo de uvas, goji-berries e plantas medicinais em áreas antes inabitáveis. Transformar a areia em agricultura, o abandono em esperança. E mais do que isso, mostrar ao mundo que, sim, é possível virar o jogo. Se você chegou até aqui, é porque essa história está mexendo com você. Então, curta o vídeo. É assim que o YouTube entende que este conteúdo importa. E se quiser fazer parte dessa jornada até o final, onde revelaremos não só o impacto global desse projeto, mas como ele está influenciando outros países a fazer o mesmo, inscreva-se no canal agora. Nos vemos na próxima parte. E prepare-se, porque o mundo que riu logo teria que pedir desculpas. Eles disseram que era impossível, que você não pode plantar vida no deserto, que a areia sempre vence, que tentar transformar um mar de pó em floresta era apenas enterrar dinheiro e esperança. Mas hoje, enquanto satélites mostram manchas verdes onde antes só havia dunas, enquanto trens cruzam o coração do Taklamakan
sob sombra de árvores resistentes, enquanto agricultores colhem frutas onde antes nem musgo crescia, a pergunta que ecoa é outra. E se estivermos errados sobre o que é realmente impossível? Décadas atrás, a China foi ridicularizada. Sua muralha verde parecia um monumento à ingenuidade. Mas hoje, ela é referência global. Um modelo estudado por universidades, ONGs e governos de dezenas de países com terras degradadas. E os números são mais eloquentes do que qualquer discurso. Desde 1978, mais de 30 milhões de hectares de terra foram reflorestados. A cobertura florestal do país, que era de apenas 10% em 1949, agora ultrapassa 25%. Tempestades de areia que assolavam Beijing e outras cidades caíram drasticamente. A biodiversidade está voltando. Áreas consideradas irrecuperáveis agora abrigam microclimas, produção agrícola e até ecoturismo. E tudo isso não aconteceu por acaso. A China não encontrou uma solução mágica. Ela construiu uma solução, centímetro por centímetro, com uma paciência que atravessou gerações. Ela errou, corrigiu, errou de novo, adaptou, persistiu. Esse talvez seja o maior ensinamento de toda essa jornada. Não se combate o impossível com certezas, se combate com coragem. E se ainda há dúvidas, olhe para os impactos fora da China, inspirados. Pelo sucesso do projeto chinês, países da África estão construindo sua própria Grande Muralha Verde, do Senegal até o Djibouti, tentando salvar o Sahel da desertificação. Na Ásia Central, colaborações científicas com pesquisadores chineses estão ajudando a adaptar tecnologias de controle de areia. No Oriente Médio, governos estudam o uso de palha agrícola e replantio comunitário baseado na experiência chinesa. Aquilo que nasceu como um esforço desesperado, agora pulsa como um modelo global de resiliência. E há algo profundamente poético nisso. Porque não estamos falando apenas de reflorestamento. Estamos falando de reparação. Reparar a terra que nós destruímos. Reparar o vínculo quebrado entre civilização e natureza. Reparar a ideia de que só o futuro tecnológico importa, ignorando que sem solo, sem ar puro, sem água limpa, não há futuro algum. Esse é o poder das florestas. Elas não crescem com pressa, elas não fazem barulho, mas quando crescem, elas mudam tudo. Vamos fazer uma pausa. Olhe ao seu redor agora. Pense no que você vê. Quantas árvores há ao seu redor? Quantos metros de terra viva? Quantas sombras naturais te protegem do sol? Talvez você viva em uma cidade cinza, onde as raízes não encontram espaço. Talvez tenha crescido ouvindo que o meio ambiente é responsabilidade dos outros. Mas e se não for? E se cada gesto, cada árvore plantada, cada conversa, cada escolha de consumo for parte de uma nova muralha verde? Não uma muralha feita por um governo, mas por pessoas comuns, por você. A China nos mostrou que não há terreno perdido quando há intenção, e que por trás da maior floresta feita por mãos humanas está a ideia mais antiga de todas, a de que cuidar da terra é cuidar de nós mesmos. É por isso que essa história não termina aqui. Ela começa de novo, em cada país que pega a tocha, em cada criança que aprende a plantar uma muda, em cada rua que transforma cimento em jardim, em cada vídeo como este, que recusa o cinismo e decide espalhar histórias que inspiram. Então, se essa jornada te tocou de alguma forma, se você sentiu raiva, esperança, surpresa ou vontade de fazer algo, não deixe isso morrer aqui. Curta este vídeo. Isso nos ajuda a fazer com que ele alcance mais pessoas. Comente. Queremos saber o que essa história despertou em você. E se quiser continuar explorando conosco histórias que o mundo muitas vezes ignora, mas que mudam tudo, inscreva-se no canal. Temos muito mais para descobrir juntos. Obrigado por assistir até aqui. Você poderia ter clicado em qualquer coisa.
mas escolheu estar aqui. E isso já é um começo. Na próxima história, vamos te mostrar um lugar onde o impossível também floresceu, só que debaixo da terra. Afinal, o que acontece com a cidade de São Paulo? De quem é a culpa? Onde está o problema? A culpa é do deserto. O deserto que não é o Saara. É o deserto chamado São Paulo. Por que se pode dizer que a cidade de São Paulo tem um clima de deserto? O que forma esse deserto? Porque se você olhar, eu como engenheiro, enxergo o deserto do Saara, por exemplo, como um monte de areia. É areia, areia, areia. Agora eu olho a cidade de São Paulo, quando a gente sobrevoa, o que eu enxergo? Areia, areia e areia. Qual é a diferença? É que lá no Saara a areia fica solta. E aqui não, tem um cimentinho que gruda a areia e a areia fica tudo fixa nos prédios. Essa definição é do engenheiro Roberto Watanabe, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, um especialista em engenharia de rios. E por que essa areia, esse clima desértico, contribui para haver enchente? Qual é a relação entre uma coisa e outra? Quando eu tenho muito mato, a energia do sol é totalmente assimilada pela vegetação. Onde tem floresta, o ar não é quente. Agora, nesse clima de deserto, tanto no Saara como aqui, a energia do sol é transformada em calor. E esse calor esquenta o ar. E esse ar forma aquela térmica ascendente, que vai provocar a chuva de verão. Eu e o engenheiro Roberto Watanabe sobrevoamos São Paulo.